O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que encontrou indícios da prática de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio. No documento a que a TV Globo teve acesso, o Ministério Público do Rio afirma que há indícios da existência de uma organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade, formada desde 2007 por dezenas de integrantes do gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Também fariam parte da organização outros assessores nomeados por Flávio para cargos na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo o documento, além do crime de organização criminosa, o grupo é investigado pelos crimes de peculato, que é a apropriação ou desvio praticado por funcionário público, e lavagem de dinheiro. O Ministério Público diz que a organização tinha 3 núcleos. O primeiro, a tarefa de nomear pessoas para ocupar cargos em comissão na Alerj, em troca do repasse de parte dos seus salários, a chamada rachadinha. O segundo, com a função de recolher e distribuir os recursos públicos desviados do orçamento da Alerj, cuja destinação original deveria ser a remuneração dos cargos. O terceiro núcleo, formado pelos assessores que concordaram em ser nomeados, sob o compromisso de repassar mensalmente parte de seus salários aos demais integrantes da organização criminosa. A investigação começou depois que o Ministério Público do Rio recebeu um relatório de inteligência financeira do COAF, encaminhado ao MP espontaneamente. O relatório descrevia diversas movimentações financeiras atípicas envolvendo dezenas de parlamentares estaduais, servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa. O Ministério Público do Rio abriu investigação criminal contra 22 gabinetes da Assembleia Legislativa. Além de Flávio Bolsonaro, agora senador, os promotores pediram a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 8 deputados, entre eles do presidente da Alerj, André Siciliano, do PT. O MP não revelou os nomes dos outros deputados. O Ministério Público também abriu uma investigação na área civil para investigar improbidade administrativa e enriquecimento sem renda compatível. O COAF descreve a movimentação bancária de 75 servidores e ex-servidores ligados a diversos gabinetes. Entre eles, Fabrício Queiroz, policial militar que era auxiliar no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele trabalhou no gabinete entre 2007 e 2018. O documento revela que Fabrício movimentou mais de R$1.200.000 no curto período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, de forma notoriamente incompatível com os rendimentos declarados por ele. A Justiça concedeu a quebra do sigilo bancário e fiscal de 94 pessoas ligadas a Flávio, entre servidores, empresas, empresários e parentes. O MP chama a atenção para o trecho do relatório em que vários ocupantes de cargos comissionados, nomeados por Flávio Bolsonaro, transferiam recursos para a conta corrente de Fabrício Queiroz, ou recebiam transferência bancária da mesma conta. Segundo o documento, as informações de inteligência financeira sugerem que quantias desviadas do orçamento da Alerj eram distribuídas entre as principais lideranças do gabinete de Flávio Bolsonaro. O pedido de quebra de sigilo destaca outro ponto do relatório do COAF: a existência de 48 depósitos fracionados no valor total de R$96.000 na conta de Flávio Bolsonaro, entre os meses de junho e julho de 2017. Flávio Bolsonaro já deu entrevistas dizendo que o dinheiro veio da venda de um imóvel, mas os promotores afirmam que há inconsistências na explicação. Num outro trecho do documento, o MP identifica indícios de lavagem de dinheiro em diversas transações imobiliárias realizadas nos últimos 10 anos por Flávio. Entre elas, a venda de salas comerciais a uma empresa com sede no Panamá, aquisições subfaturadas e vendas superfaturadas de imóveis em Copacabana e ganhos de capital na compra e venda de um imóvel em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O MP aponta que Flávio investiu quase R$9,5 milhões na compra de 19 imóveis entre 2010 e 2017. Neste período, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, lucrou mais de R$3 milhões nessas transações imobiliárias. Os promotores afirmam que essa rotina de transações imobiliárias, em que há constante uso de recursos em espécie nos pagamentos, lança suspeita de que grande parte dos negócios realizados pelo parlamentar possa ter sido registrada com valores fraudados,
objetivando simular ganhos de capital fictícios para encobrir o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios de recursos da Alerj. O Ministério Público investiga ainda a suspeita de contratação de funcionários fantasmas pelo gabinete de Flávio Bolsonaro. O documento afirma que eles seriam laranjas para desviar dinheiro do gabinete. O MP cita o grande número de policiais cedidos ao gabinete do parlamentar sem cumprir expediente, afastando policiais militares do Serviço de Segurança Pública das ruas do Rio em troca de repasse de parte das gratificações pagas pela Alerj. Os promotores afirmam que Fabrício Queiroz prestou esclarecimentos com o nítido objetivo de tentar assumir sozinho a responsabilidade penal e desviar o foco da investigação, que também recai sobre o ex-deputado Flávio Bolsonaro, que nomeou os assessores envolvidos no esquema criminoso. Segundo o MP, não parece crível a insinuação da defesa de que a liderança da organização criminosa caberia ao próprio Fabrício Queiroz, um assessor subalterno, que teria agido sem conhecimento de seus superiores durante tantos anos. O advogado de Fabrício Queiroz negou as acusações do MP. Queiroz vai apresentar, em algum momento, a lista para o MP dos assessores que ele recolhia dinheiro? A acusação é que tem que fazer prova daquilo que alega e não a defesa fazer a prova negativa. Portanto, no momento adequado, no momento processual adequado, a defesa vai apresentar. O MP, na verdade, suspeita, inclusive, que eles sejam fantasmas. Bom, também discordo dessa leitura. Isso é baseado numa afirmação sem nenhuma base, nenhuma prova. O Ministério Público, depois de 1 ano e 8 meses, verdade é que não tem nenhuma prova em relação às acusações que fez. Se ele não tem nada a dever, por que não dizer onde ele está? Sim, ele pretende preservar a saúde dele, ele tem o direito de cuidar da saúde dele, ele não é um homem público, ele já prestou os esclarecimentos necessários por meio da petição e agora ele tem o direito de cuidar da saúde dele. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que os mandatos dele sempre foram pautados pela legalidade, que tem passado e presente limpos e jamais cometeu qualquer irregularidade. O senador diz ainda que tudo será aprovado em momento oportuno dentro do processo legal. Flávio Bolsonaro disse que lamenta que algumas autoridades do Rio de Janeiro continuem a vazar à imprensa informações sigilosas, querendo conduzir o tema publicamente pela imprensa e não dentro dos autos. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, disse que se colocou à disposição do Ministério Público desde o primeiro momento, oferecendo a abertura dos sigilos bancário e fiscal. O deputado disse que confia na atuação do Ministério Público e da Justiça. Em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro comentou a investigação do Ministério Público do Rio sobre o filho dele, Flávio Bolsonaro. Querem me atingir? Venha para cima de mim. Eu não pode vir para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Agora, grandes setores da mídia, a qual vocês integram, não estão satisfeitos com o meu governo, que é um governo de austeridade. É um governo de responsabilidade com o dinheiro público. É um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos para atender interesse de quem quer que seja. E ponto final.